vocês que estão acompanhando o nosso canal aqui na UDC, na Universidade do Corpo. Nós cuidamos de você da melhor forma possível e imaginária dentro da nossa linda área de ortopedia e as outras variáveis que acometem e que abrangem os grupos especiais. Grupos especiais são aquelas pessoas que têm algum tipo de particularidade específica que deve ter uma adaptação do treino também específica para melhorar a sua qualidade de saúde, como as nossas gestantes, os nossos obesos, as alterações metabólicas, diabetes, hipertensão, asmáticos, não é? E dentro desses grupos especiais entra a minha linha de atuação, que é a ortopedia. Sejam bem-vindos. Para quem nunca nos viu, nós somos então a equipe da UDC, trabalhando para cuidar de você da melhor forma. E hoje, nesse vídeo, que já é o quinto, nós temos a capacidade e agora a real instigante a hérnia de disco, para que vocês acabem desvendando quais são os mistérios e tirando da mente de vocês as dúvidas cruciais sobre esse tecido sensacional que é o disco intervertebral, que está entre cada uma das nossas vértebras. Vamos com calma então. Entre uma vértebra e outra nós temos um tecido de fibrocartilagem. Sabe o mocotó? Já comeu? Não gosto. Pé de galinha, aquele negócio meio gelecoso. A fibrocartilagem é uma cartilagem hialina, uma cartilagem como se fosse uma viscosidade mais densa. Se eu fosse fazer uma analogia, ele tem uma certa maleabilidade e um recheio, assim como o chiclete Babalu. Porém, essa cartilagem hialina de colágeno tipo 2, assim como o menisco está para o joelho, que você já aprendeu nas outras lives, assim como o labrum acetabular está para o quadril e o lábio glenoidal está para o ombro, nós temos essa fibrocartilagem de colágeno viscoso dentro do na nossa área intervertebral, entre uma vértebra e outra. E essa fibrocartilagem, que apresenta colágeno, elastina, glicosaminoglicanas, outras variáveis importantíssimas na sua composição, ela também tem um núcleo cheio de líquido sinovial, que gera e que promove uma capacidade hidrófila dela de reter água e soltar água, assim como a esponja da sua casa. Se você amassa a esponja da casa, que você está lavando louça, ela perde líquido, não perde? E ela, quando ela resseca sem líquido, ela fica rígida, sem a sua chance de maleabilidade ou amortecimento. A mesma coisa é com o disco intervertebral. Primeira variável do porquê que ele se rompe e ele forma uma herniação, um abaulamento, uma extrusão, quando aquele núcleo do chiclete Babalu ele migra para posterior. Uma das principais causas é porque esse tecido perdeu essa capacidade hidrófila. Se você ler lá no seu laudo, ele tem uma desidratação. E essa desidratação, ela é comum do processo natural de envelhecimento. Meu cabelo fica branco, minha teta vai cair, eu tenho perda de colágeno na minha pele, eu tenho irregularidades ao longo do processo natural do envelhecimento por fora e por dentro. Então, por dentro, essa viscoelasticidade, ela fica menos latente, ela perde as glicoproteoglicanas dela, ela perde prolina e lisina, aminoácidos essenciais que formam a cartilagem, ela perde colágeno e elastina. Até um pouco tempo atrás acreditava-se na glucosamina e sulfato de condroitina. Saiu um artigo agora, que depois eu mostro para vocês, eu coloco uma chamada, sobre o ácido hialurônico para as fibroscartilagens, seja ela sistêmica ou in situ. O ácido hialurônico com glucosamina e sulfato de condroitina, até faz uma chamada, rufa os tambores, não serve para nada. Ela só me deu uma pequena, um encapsulamento. Ele me dá uma certa proteção por meados de um mês e meio, mas porque ele pega a cartilagem e envolve num papel filme, mas não quer dizer que ela aumenta a tumefação do líquido, não quer dizer que ela prolifera a cartilagem, não quer dizer que ela restaura a capacidade de maleabilidade e hidrófila dela. Ela só mascara o sol com a peneira e a degradação ainda acontece. Quando eu li aquilo, eu falei, caramba, estamos gastando muito dinheiro num processo que não está me ajudando na recomposição da própria viscoelasticidade do sistema. E a própria literatura diz que o exercício é tão bom e capaz de restabelecer a função corporal e a renutrição daquele Babalu quando nós entramos com mobilização articular. A mobilização articular dos ossos ganha área, mobiliza a sinovem dentro
dentro da cápsula articular para ativação dos sinoviócitos, para aumentar a produção de líquido sinovial e potencializar essa capacidade de tumefação desse líquido em relação à sua viscoelasticidade. Peraí, professora, tá muito confuso. Tudo bem, são só nomenclaturas um tanto quanto diferenciadas na literatura que só mostra para você que uma das variáveis do que o seu disco, o seu chiclete babalu se rompeu porque ele está perdendo nutrição. É uma das causas. Tem inúmeras outras. Pode ser traumática? Pode. Caiu, bateu, luxou, torceu. Pode ser degenerativa por um fator hereditário? Pode. Pode ser também uma alteração postural irregular, que nós já vimos algumas nos vídeos passados? Pode. Pode ser uma má postura no trabalho, uma sobrecarga axial de coloca a caixa, pega a caixa, coloca a caixa, bota a caixa. Alguns autores na literatura, como Narrinson, por exemplo, mostra que uma das causas principais de lesão do tronco é a flexão do tronco à frente com rotação no eixo axial. Fletir o tronco à frente e rodar o tronco excessivamente, seja no gestual esportivo ou nas atividades de vida diária, aumenta a compressão e cisalhamento discal. Então, é uma ferramenta, são várias causas reais do porquê que o chiclete babalu e a nossa fibrocartilagem não está aguentando a sobrecarga externa, intrinsecamente e extrinsecamente. Mas, num primeiro momento, nós precisamos aprender a restaurar a nutrição daquele tecido que é importante para você. A literatura nos dá algumas ferramentas via oral, sim, como a própria vitamina C. O ácido ascórbico nos dá a chance de aumentar a ativação do fibroblasto, que produz o colágeno dentro do seu corpo e faz com que a densidade desse colágeno tipo 2, essa cartilagem hialina, seja mais resistente com simples vitamina C, 500 mg. Outra causa, mais uma vez, se o espaço está reduzido e a desidratação acontece, ela não tem o gliding, o deslizamento, ela não tem a hidratação que favorece o movimento dos ossos. Então, os exercícios que eu já citei anteriormente, que restauram esses deslizamentos anteros posteriores e ganha espaço entre os ossos, favorece a nutrição da cartilagem e descomprime aquele tecido que você está sofrendo com dor há tempos. Espera um pouco. Então quer dizer que o próprio exercício é muito mais significativo na resolução do meu quadro do que ficar tomando remédio ou então fazendo injeção por infiltração? Sim, meu amado. Na literatura, hoje em dia, somente 10% das discopatias, lesão do disco, vão para a cirurgia, você sabia? 10%. Dentre delas tem as red flags, que são as bandeiras vermelhas, que realmente, como tumores, como proliferação infecciosa, como fraturas, vão realmente direto para a cirurgia. E essa cirurgia de uma discopatia, que você, tenho certeza que não é o seu caso, são aqueles alunos ou pacientes que têm incontinência urinária, perda de xixi, tem uma perda de força muscular tamanha que fica arrastando a perna, tem o pé pendurado assim em equino, onde ele não mexe mais, ele tem perda de sensibilidade ao toque quente, ao frio, ele tem perda de reflexo, aquele reflexo que o médico faz com o martelinho, ele fica ausente e tem uma dor irradiada incapacitante além, abaixo da linha do joelho. A associação de todas essas características são as características num quadro clínico que realmente faz de você ter uma variável que vai para o tratamento cirúrgico. Mas se não é o seu caso, mas professora, eu tenho dor que irradia até o pé, mas é uma das 5, 6 características que eu listei aqui para você. Não são todas concomitantes. Então, se você tem uma particularidade de dor radicular, começa a pensar com carinho que pode ter uma outra via de solução, que é o tratamento conservador. E o tratamento conservador se faz jus a exercícios. E aqui na Universidade do Corpo nós acompanhamos você com essa excelência. Mas veja, não é exercício igual para todo mundo. Não é sustentação de core, estabilidade para todo mundo. Você sabia, profissional da educação física que está nos acompanhando, que na JOSPT, a Journal Orthopedic Physical Therapy, foi lançado no ano passado, a gente está em 2018, 2017, a terapia em subgrupos. Agora, saber em qual subgrupo que o seu aluno se encaixa é ter a real noção de qual conduta que irá resolver o problema dele. Como assim? Será que o seu aluno ele é do subgrupo de mobilização articular? Será que ele é do subgrupo de tração? Será que ele é do subgrupo de estabilização ou de exercícios específicos de flexão ou extensão? Poxa, professor, eu
Eu achei que tração e imobilização era bom para todo mundo. Eu achei que estabilização era bom para todo mundo. Sabia que não? Você pode estar dando um tiro, não no pé, na sua cabeça, porque está fazendo o aluno responder de forma negativa, porque não avaliou ele primeiro, não soube classificar qual o real subgrupo ele está, qual é a conduta real que ele precisa, e aí sim o exercício físico será de tamanha importância, traçado especificamente para resolver o problema. Então, calma, leia, acompanhe a literatura. Os maiores guidelines, a palavra guideline, apertando a tecla SAP, nada mais é do que um resumo literário ao longo de todo o ano desses grandes autores que traz para nós profissionais da educação física, fisioterapia e da área da saúde como um todo, quais são as principais condutas frente ao restabelecimento de uma lesão. Hoje em dia mostra para você esse cuidado, esse zelo, que precisa avaliar primeiro para depois traçar esse plano de ação. Se você nunca fez uma avaliação ortopédica, venha nos conhecer aqui na Universidade do Corpo. Nós também temos esse serviço a favor da desvendar as reais causas do problema, enxergar como seu corpo está no espaço, estaticamente, dinamicamente, fazer essa avaliação criteriosa dos subgrupos, compreender qual é a área de compressão, quais são as cadeias cruzadas, para que o seu treinamento seja ainda mais especializado e o seu problema se resolva de uma vez por todas.